Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Por São Luís Maria Grignon de Montfort. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é nele que habita toda a plenitude da divindade, e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições. Porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual. Porque Ele é nosso único Mestre, que deve ensinar-nos, nosso único Senhor, de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que nós devemos trilhar, nossa única verdade que nós devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, e nosso tudo em todas as coisas, que deve nos bastar. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para nossa salvação, nossa perfeição, e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme, estará construído sobre areia movediça, e ruirá fatalmente, mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele, como um galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele, tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e perdição. No entanto, se estamos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós, não temos perdição a temer. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode impedir, pois não pode nos separar da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, podemos tudo. Render toda a honra e glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos, e ser para nosso próximo um bom odor de vida eterna. Portanto, se estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo, teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse dele, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas ocorre totalmente o contrário. Esta devoção nos é necessária justamente para encontrar Jesus, amá-lo eternamente, e fielmente servi-lo. Volto-me um momento, para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, estais sempre com Maria, e Maria sempre convosco. Nem pode estar sem vós. De outro modo, ela deixaria de ser o que é. E de tal maneira ela está transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que vives e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah! Se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nesta admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos, a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós, que mais fácil seria separar do sol a luz, e do fogo o calor. Digo mais. Com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos, que a Divina Mãe, pois ela vos ama com mais ardor, e vos glorifica com mais perfeição, que todas as vossas outras criaturas juntas.
Depois disto, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra, a respeito de vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatras e pagãos que, não vos conhecendo, também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges cismáticos, que não têm desejo de ser devotos de vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Estes senhores, raras vezes falam de Maria e da devoção que se lhe deve ter, porque, dizem, receiam que se abuse dessa devoção e que se vos ofenda, honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes, de um modo terno, forte e persuasivo, da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós, e vos amar perfeitamente, esses senhores clamam contra ele, e lhe apresentam 1000 razões falsas, para provar-lhes que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir, e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes começam a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores são, no entanto, desprovidos de piedade, e não possuem por vós sincera devoção, pois que não a têm a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação. E se lhes cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima, que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço, lhe aconselham recitar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem, agindo desse modo? Poderá alguém agradar-vos, sem fazer todos os esforços para agradar a Maria, por medo de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a vossa? Ela não vai usurpar as honras que damos a vós. Ela não forma um partido diverso do vosso. Ela não é uma estrangeira sem a menor ligação convosco. Querer agradá-la vos é agradável. Não nos separamo-nos, e não nos afastamos de vosso amor, se nos damos a ela e a amamos. Entretanto, meu amável mestre, a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito, e de amor, que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique, na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Concedei-me a graça de louvar dignamente vossa Mãe Santíssima, como nunca fiz antes. Fazei-me digno de convosco louvar vossa Mãe, a despeito de todos os inimigos dela, que são os vossos. E que eu lhes repita com os santos: não presuma receber a graça de Deus, quem ofende sua Mãe Santíssima. Obrigado por ouvir mais esse episódio do podcast A Espiritualidade Católica. Se deseja nos seguir, envie um e-mail para espiritualidadecatólica@hotmail.com.